E se a burocracia do inferno, aquela imaginada por C.S. Lewis, decidisse que o próximo grande alvo seria a alma do Batman? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar numa simulação teológica fascinante para entender exatamente como eles tentariam corromper o Cavaleiro das Trevas. Tudo começa com um alerta vindo de um demônio sênior simulado chamado Maldonado. Para as forças do mal, Bruce Wayne não é só mais um alvo. Ele é um desafio de alta prioridade e alto risco. Isso já dá o tom, né? Mostra que a batalha espiritual aqui é de outro nível. E aí vem a grande pergunta que guia toda essa história. Como é que o inferno conseguiria corromper um herói que parece simplesmente incorruptível? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais sutil e, sinceramente, mais perturbadora do que se imagina. Para começar a responder isso, o primeiro passo da estratégia infernal é fazer uma análise psicológica e espiritual bem profunda do paciente, o Bruce Wayne. Afinal, é preciso entender a anatomia da alma antes de tentar dissecar ela. E claro, o ponto de partida tinha que ser o evento que definiu a vida dele, o assassinato dos seus pais. Esse é o trauma fundamental. É a principal porta de entrada para a influência demoníaca e também o solo perfeito onde as sementes da corrupção vão ser plantadas. Agora, olha só que interessante a diferença de abordagem. Um diagnóstico comum, secular, veria ali um transtorno de estresse pós-traumático, um luto crônico, mas a estratégia do inferno não é curar essa dor. Pelo contrário, é santificar a dor. A jogada é fazer o Bruce acreditar que o sofrimento dele o torna especial, diferente e, no fundo, superior aos outros. E essa mesma lógica se aplica à dupla identidade dele. A psicologia poderia ver isso como traços de dissociação. A estratégia do inferno é idolatrar a máscara. Incentivar ele a ver o Bruce Wayne como uma fachada fraca e o Batman como a sua identidade verdadeira, a mais poderosa, e com isso, afastar ele cada vez mais da sua própria humanidade. Essa tabela, basicamente, detalha como a burocracia do inferno mapearia a mente do Batman. Sabe a obsessão dele? É transformada num foco idólatra na missão. O complexo de Messias é alimentado como orgulho espiritual. A paranoia vira falta de fé. E o luto crônico é mantido ali como uma ferida aberta. Cada traço psicológico se torna uma brecha espiritual para ser explorada. Com essa anatomia da alma em mãos, a estratégia principal é montada. E aqui vem o pulo do gato, porque o núcleo do plano demoníaco é surpreendente. O ataque não é direcionado às fraquezas do Batman, mas sim às suas maiores virtudes. A grande sacada é a seguinte: o objetivo do inferno não é tornar o Batman mau, no sentido de um criminoso. É transformá-lo num santo do orgulho, usando as melhores qualidades dele contra ele mesmo. E como eles fazem isso? Com um ataque em 3 frentes. Primeiro, pegar aquela disciplina incrível dele e transformar em puro orgulho. Segundo, fazer com que a causa da justiça se torne o novo Deus dele, um ídolo abstrato. E terceiro, e talvez o mais genial, distorcer a misericórdia dele até que ela se torne uma forma de autojustificação, de arrogância. O conselho daquele demônio, Maldonado, é bem claro sobre isso. A ideia é fazer o Batman se sentir superior às próprias pessoas que ele protege. O sacrifício dele não deve gerar amor, mas um desdém silencioso, uma superioridade que o isola da verdadeira caridade e da conexão humana. E isso nos leva direto para a regra mais famosa dele, a de não matar. Por fora, parece uma virtude clara, certo? Mas uma análise teológica, da perspectiva do inferno, revela que a motivação por trás dessa regra é a chave de tudo. E a análise do Maldonado sobre isso é de arrepiar. Quando o Batman não mata o Coringa, não seria um ato de misericórdia, seria um ato de desdém. Ele poupa o criminoso não por esperança na redenção dele, mas para preservar a integridade do seu próprio ídolo interior, a imagem de si mesmo como alguém moralmente puro. No fundo, é egolatria e não graça. Mas claro, essa batalha pela alma do Bruce não acontece só dentro da cabeça dele. A guerra espiritual toma conta de Gotham, usando as pessoas ao redor dele como peças nesse tabuleiro, muitas vezes sem que elas nem percebam. E quem seria a maior ameaça para esse plano todo? Surpreendentemente, é o Alfred Pennyworth. Por quê? Porque ele representa a normalidade, o amor incondicional, os prazeres simples que mantêm o Bruce conectado com a sua humanidade. Alfred é a âncora que o inferno precisa cortar de qualquer jeito. E a maior ferramenta do inferno, o Coringa. Mas atenção, ele não é um aliado. Ele é só uma força do caos muito útil.
Ele existe para testar o orgulho do Batman, para alimentar o ódio dele e para mantê-lo preso num ciclo vicioso que o impede de encontrar a paz. E outros personagens também refletem essa guerra. O Ra's al Ghul é a justiça sem misericórdia, o Espantalho, o vício no controle pelo medo, o Duas Caras, o perigo de uma alma dividida, e a Mulher Gato, a tentação de manter o amor só como um jogo. Cada um deles é um espelho das distorções que o inferno quer cultivar no próprio Batman. Depois de toda essa análise, a gente chega ao veredito. Qual é o relatório de progresso do inferno na batalha pela alma do Bruce Wayne? A avaliação final do Maldonado resume tudo de um jeito perfeito e ao mesmo tempo terrível. Enquanto ele for o Salvador, ele não precisará de um Salvador. Essa é a armadilha espiritual definitiva para o Batman. E aí que tá o grande paradoxo. A vitória do inferno não está no fracasso do Batman, mas sim no sucesso orgulhoso dele. A meta é mantê-lo autossuficiente, porque nesse estado ele nunca vai admitir a própria fraqueza, ou que precisa de ajuda, seja humana ou divina. O que deixa a gente com uma reflexão final. A maior força do Batman, aquela vontade de ferro dele, é o caminho para sua salvação ou justamente para sua condenação. Essa análise sugere que a linha que separa as duas coisas é perigosamente e quase invisivelmente fina.